Nós estamos de volta hoje, aproveitando as férias de verão, para falar sobre turismo e tecnologia e também sobre as novas formas de viajar. Muita gente está participando pelas redes sociais, comentando como é que se usa a tecnologia para planejar as viagens. Olha só, pelo Facebook, a Júlia da Mata diz assim: eu procuro ofertas de voos saindo do Rio de Janeiro para qualquer lugar do mundo no site Skyscanner. O Fábio Procati, não sei se foi pelo Facebook, capaz de ter sido, né? A tecnologia não ajuda só no planejamento, ajuda durante a viagem. Hoje em dia, com o Google Maps e um pacote de dados contratado no destino escolhido, a gente evita aquela sensação terrível de ficar perdido. Outra coisa ótima é o tradutor online, que agora, com a lente da câmera, traduz até coisas já impressas, o que ajuda muito na hora de ler um cardápio em outro idioma. Aí a gente sabe que dá coisas incríveis, né? Você lê, você pede um bife e vem um peixe. Sempre acontece. Cuidado. Antes desse advento tecnológico, eu tinha muito medo de não entender o garçom e acabar pedindo alguma coisa que eu detesto. Todos nós fizemos isso. Não tem ninguém que tenha escapado dessa. Afinal, a gente não fala todas as línguas do mundo, né, Fábio? O Marcelo Melo Ramos diz assim: existem sites que se propõem a fazer isso por você como se fossem agências de viagem mesmo, que já facilita. Mas se você é mais aventureiro e gosta de fazer coisas por conta própria, lembre-se de que pode ser que seu celular não funcione aonde você vai, principalmente se for outro país. Nesse caso, é muito bom baixar um aplicativo de mapas offline. É verdade isso. Olha só, vamos falar com a Danusa, porque a Danusa é socióloga, mas ela não está aqui como socióloga, não está, né, Danusa? Como é que é o seu perfil dentro do nosso contexto aqui? Seria mais uma viajante que tem um olhar sempre, né, de cientista social. No meu modo de viajar, eu presto mais atenção nos modos de vida e nas pessoas, como as pessoas vivem nos lugares, do que o que um turista tradicional, vamos dizer assim. Você viaja sozinha ou você viaja acompanhada? Majoritariamente sozinha. E você viaja desde cedo ou você começou mais tarde? Eu comecei a viajar com 20 anos, assim, que foi a minha primeira viagem... Mochilão. Primeira viagem sozinha e eu descobri que, na verdade, eu prefiro viajar sozinha, porque eu acabo tendo mais contato com essas pessoas nos lugares que eu vou. Eu não entendo isso. Todo mundo aqui prefere viajar sozinho? Eu gosto Mas acho também. que para a experiência que ela faz é perfeita. Gente, eu odeio viajar sozinha. Eu não compreendo viajar sozinha, porque olha, que lindo aquele quadro, hein? Eu acho legal você ter uma pessoa para dizer, tira uma foto. Não, chegar no hotel e dizer... chegar no hotel e dizer, cara, aquela coisa foi incrível. Aí eu tenho uma amiga minha, que é minha cardiologista, e ela diz, que ela adora viajar sozinha, mas ela é o seguinte, ela diz assim: ô Vera, a minha vida é tão regrada, assim, eu tenho uma hora, eu como naquela hora, eu trabalho naquela hora, as pessoas todas mandam em mim, quer dizer, a ajudante do consultório, o cliente, ou não sei o quê, que quando eu chego na Turquia, eu digo assim, não vou tomar café hoje. E vou fumar. Duas coisas assim. Mas exatamente, porque você sai da rotina. Quando você viaja em um grupo, ou numa excursão, ou quando você viaja com companheiros de viagem, você precisa ter um planejamento e você tem uma rotina, porque você não pode simplesmente tomar uma decisão que der na sua cabeça e fazer, porque tudo precisa ser arranjado, acertado. Isso é uma das liberdades de viajar sozinha, né? Que você simplesmente decide fazer como sua amiga. Ela faz o que ela quer na hora que ela quer. E ela visita e ela faz as coisas. Porque sempre você tem que fazer um arranjo, né? Quando você está viajando com um grupo. Você precisa, a gente vai no museu, a gente vai no parque, a gente vai ficar aqui mais um dia. Mas você se organiza antes? Eu deixo uma margem para o improviso bastante grande, assim. Eu tento dar um mínimo de planejamento. Você que é do surf coaching, não é isso? Couchsurfing, Couchsurfing. A quantidade de nomes em inglês, eu não falo inglês. É turismo internacional, né? Não tem jeito. Relações internacionais, né? Sim, exatamente. Que também, quando você fala viajar sozinho, é um saco, realmente. Viajar sozinho, se você fica sozinho o tempo todo, é um saco. Mas, na verdade, eu não fico sozinho o tempo todo, né? Pelo Couchsurfing, na verdade, eu contacto pessoas que que moram no lugar ou que estão viajando pelo lugar e eu encontro essas pessoas. Você vai na internet e você consegue encontrar, assim, na Geórgia? Sim, na Geórgia, por exemplo. Um casal
Perdão, Marco. Vera. Perdão. Marco. Danusa, a filósofa da Escola de Budapeste, Agnes Heller, no livro O Cotidiano e a História, ela já nos anos 50 ela dizia que uma das formas de você entender o mundo é suspender o cotidiano, quer dizer, se livrar dele, livrar das rotinas, daquilo que você faz no dia a dia e tal. Viajar como você faz é uma suspensão do cotidiano, ou seja, você ao quebrar todas as lógicas, você consegue enxergar melhor o mundo, porque você não está dentro dele, da rotina dele? Com certeza, assim, inclusive eu falo que para mim viajar é uma experiência espiritual. Realmente, quando eu viajo, eu consigo ter até como cientista social, quando você entra em contato com outros, quando você tem que a gente fala, esse confronto com outras culturas, você consegue até ter um olhar melhor sobre a sua própria cultura, porque você vê que coisas que você normaliza no seu cotidiano, que você faz no automático, na verdade, em outro país não faz o menor sentido. E é esse conflito de culturas, não no sentido negativo, mas no sentido positivo. Não no sentido de guerra, mas de diferença, exatamente. Né? Nesse encontro é que a gente tem noção de que realmente o que a gente faz não tem nada de natural, é tudo construído no dia a dia, socialmente. Né? Curso Danusa, de eu acho que a antropologia. única coisa que me assusta na opção de você estar viajando sozinho é que a gente, dentro do mergulho, a gente tem uma condição básica para você descer para o fundo do mar. Sim. É você descer com um parceiro, né? Sim. Por quê? Pode o equipamento seu dar problema, você tem o equipamento do parceiro para sobreviver, né? Sim, claro. E no turismo eu também enxergo isso, né? Você está num país diferente ou numa cultura diferente, né? Sozinho é sempre um perigo, né? Você, né? Sei lá, né, passar por algum... Você está falando de perigo real? Perigo real, né? Pode ser de ser assalto, morta, assaltada, sequestrada, aquelas coisas horrorosas. Tem mal, alguns países que não doente. aceitam, né, a visita da mulher, né? Tem país que não aceita que a mulher esteja vestida como brasileira, né? Mas eu acho que as redes sociais entraram com muita força nesse sentido, né? Porque Sim. o Couchsurfing, ele é uma rede social. Sim, é uma rede social. Ele está dentro exatamente. do contexto do que a gente chama de Web 2.0, né? Sim, Que é a web exatamente. interativa. Então, o Couchsurfing é um Facebook para você pegar emprestado o sofá de alguém, né? Na Se casa for dele. necessário, né? É literalmente surf de sofá, Então, né? Surfar no Couchsurfing, sofá das Couchsurfing, pessoas, né? exatamente. Então, ao mesmo tempo que a Danusa, né, dentro desse contexto dessa rede social, que ela se inscreve, ela oferece, ela pode oferecer o sofá na casa dela, ela também encontra alguém que está oferecendo um sofá na casa dele. E essas pessoas passam por processos de avaliação. Então, a Danusa não vai viajar para casa Quem é de que alguém. avalia, Verônica? Os próprios viajantes avaliam. Uns avaliam aos outros o tempo inteiro, entendeu? Então, quer dizer, eu acho que essa sensação de risco, ela fica muito reduzida. É mais ou menos a mesma coisa que a gente vê no Airbnb, né? Que você, quando viaja de Airbnb, eu fiz a viagem com a minha filha no ano passado, só de Airbnb, porque a minha filha, né, toda moderninha. Diz pra gente o que é o Airbnb. Então, o Airbnb é essa forma de aluguel de temporada, né? Você vai para casa de alguém, Você essa aluga pessoa... um apartamento em Paris. Você pode alugar o apartamento ou uma Um parte quarto. do apartamento, um quarto no apartamento. Uma coisa um pouco mais formal do que o Couchsurfing, porque no Sim, Couchsurfing você não precisa pagar. Você pode só combinar de ficar na casa da pessoa e pagar algumas despesas e etc. Geralmente a pessoa está na casa, né? Porque no Airbnb, inclusive, eu já não é, né? já aluguei a casa no Airbnb. Você está viajando, por exemplo, eu estava viajando eu mesma fazendo mochilão na Europa e o meu apartamento estava vazio, um apartamento vazio. Então eu aluguei para pessoas que estavam viajando no Rio de Janeiro. Exato. No E Couchsurfing, você aluga com ele inteirinho, quer dizer, ele com fica- as suas gavetas Sim. cheias de roupa. Não, na verdade, eu tirei a maior parte das minhas coisas. Porque eu fico imaginando. Não, você eu esvaziando prepara, as minhas né? gavetas. Mas é uma delícia, porque você chega na casa de alguém, eu e minha filha chegamos na Inglaterra e nós alugamos um apartamento, né, de uma mulher super exótica, porque ela tinha máscaras africanas Olha que pelo legal. apartamento inteiro. Você já sabia que você tinha visto. E ela morava no todas- apartamento? Ela morava no Isso é legal. apartamento, mas ela estava provavelmente viajando em algum Tava lugar. viajando de férias, né? A gente fez enfim, pegamos o apartamento e tudo mais por um determinado período. Acho que a gente ficou lá uns 5 dias, mais ou menos. E foi super legal, o apartamento muito bem localizado, perto do metrô, sabe? Barato? Agora, Vera, barato. e agora eu vou dar uma de advogada Tá, do tá. diabo, tá? Eu também tive um amigo que foi pelo Airbnb para Londres
E chegou lá na casa, quando ele chegou, ele mais 4 pessoas, eles tinham acabado de pintar a casa naquele dia. Nossa, ele tinha uma alergia horrível, ele me ligou de Londres e eu atendi, eu estava indo para um bloco de carnaval. Aí ele, Deise, estou em Londres, não tenho onde ficar, que eu não tenho condições de ficar dentro deste apartamento. O que você pode fazer? Eu falei assim, olha, eu estou saindo para um bloco de carnaval, me dá meia hora e me liga de volta. Aí, rápido, como eu tenho o sistema em casa todo, porque essa é um acordo que eu fiz com a minha agência. Você tem a sua agência em casa. A minha agência é em casa com o sistema todo da agência, com o sistema de reservas de passagens, de 100 mil hotéis no mundo. Então, tudo, eu entrei lá, vi o que estava online, peguei, achei que era bacana, o preço estava interessante, fiz a reserva e falei para olha, vai quando você voltar, você faz o pagamento aqui na agência, porque ele não tinha nem como me pagar. Era um cliente que eu já conhecia há muito tempo, e aí resolvi o problema dele por causa disso. Resolveu. Agora, viu, Vera? Não consegue. Na abertura aqui do programa, o que é que eu falei? Aqui na abertura aqui do Sem Censura, eu falei que o mundo está pulverizado, a concorrência também. Repararam que esses novos modelos, de 10 anos para cá se intensificaram, eles estabelecem uma tensão, como nós estamos vendo aqui. Há uma tensão, há um clima diferente acontecendo neste mercado, nesse segmento da economia, porque agora saiu do controle só das agências. Claro que vão continuar existindo as agências, vão continuar existindo os grandes hotéis, as redes de hotéis, mas que pulverizou, pulverizou. De uma forma interessantíssima, né? Cristiane, desculpe, eu não te chamei até agora, mas eu podia ter... Você é advogada, conta para mim como é que você está nesse programa. Só para acrescentar uma informação, eu estava falando sobre essa questão do Airbnb, de você trocar a casa, tem um outro sistema também, que é de troca de casas. Você literalmente, né, tem aquele uma filme pessoa... com o Jude Law ali, imagina, você troca de casa e encontra o Jude Law. Sim, que é como não é só turismo, é um pouco de... você quer ter uma outra experiência, você quer quase que viver uma outra vida, né? E a minha viagem, ela veio um pouco nisso também. Você trocou de casas? Não foi trocar de casa, mas é uma busca por uma experiência, não só uma experiência de turismo. Eu viajei outras vezes, eu também prefiro viajar sozinha, eu acho que quando você viaja sozinha, você garante espontâneidade das suas decisões. Tá bom. Assim, né? Eu acho interessante. Sabe que eu fiquei pensando quando você mencionou quadrado, né, o quadro, né? E eu fiquei, a cena que veio na minha cabeça, eu com uma amiga falando, vamos embora que eu quero ir no banheiro. Eu falei, não, calma, eu quero ver esse quadro aqui. Então tem um pouco disso, de viajar sozinha, assim, você fazer as coisas no seu tempo, enfim. Então, a viagem surgiu, né, voltando um pouquinho, com um processo de ter uma experiência diferente. Eu encontrei muitas pessoas na estrada com a mesma ideia, aquele velho clichê, estou cansado do meu trabalho, já não sou mais feliz do meu trabalho, estou cansada da minha casa, cansada de tudo. Quero dar um tempo e, às vezes, é importante a ruptura, tem pessoas que conseguem fazer isso, né, devagarzinho. O meu processo foi diferente, foi de ruptura total com tudo, me colocar longe para tentar enxergar aquilo que estava acontecendo. Tipo, você largou o emprego, eu larguei tudo, e foi viajar para ver se... pedi demissão, terminei com o namorado. Caramba! Esse que viveu as experiências, literalmente viajou, né? Aí 2 semanas eu estava embarcando sem quase nenhum planejamento. Comecei pelo leste europeu, viajando com 2 amigas mas fazendo um turismo, né, tradicional, basicamente. E depois eu decidi ir para Praga, morar um tempo lá, justamente para me dar esse tempo, para pensar, enfim, sobre as coisas. E aí o dinheiro começou a acabar, né? Quem trabalha? Infelizmente. Essas viagens você começava a trabalhar no Então, aí foi quando eu me deparei com essa situação. Bom, o dinheiro está acabando. E eu não quero ir embora. Eu não quero voltar, né? Eu não quero pedir embora. dinheiro. Não quero ir embora. E então eu comecei a usar esse tempo para ficar pesquisando formas de turismo, né, acessível, gratuito. Então eu abri uma porta que eu vi que eu não tinha fim, assim, de formas de você trocar trabalho por hospedagem, se você não tem dinheiro para pagar hospedagem, ou muitas Aí vezes... você trabalha o quê? Vira garçonete do hotel, uma coisa assim, não? Qualquer Camareira. coisa. Existem milhares de sites e existem diferentes formas de troca de trabalho, né? Tem um que é específico, por exemplo, se você quer ser babá. E aí você tem uma experiência de aprender uma nova língua também. Aí você zera seu custo, você está num lugar que você quer conhecer,
enfim, está tendo aquela experiência. Tem uma outra forma que eles chamam de house sitting, por exemplo, que funciona como caseiro aqui no Brasil. A pessoa vai tirar férias, aí a pessoa te cede a casa com piscina, sauna, tem lugares maravilhosos. E você fica lá, você fica lá, tem a responsabilidade de molhar a planta, dar comida para o cachorro, alguma coisa assim. E tem a experiência... Tudo isso você fez? Não, essa foi, eu estou contando um pouquinho sobre minha pesquisa, que é imensa, muitas coisas que eu fui descobrindo. Você descobriu, de repente, um mundo todo. Fui descobrindo um monte, eu estou falando só sobre hospedagem, tem a parte de carona, deslocamento, tem outras coisas. Você tem um blog, um livro, não? Não, essa viagem foi o meu processo de experiência. Quem tem blog é Danusa, é isso, Danusa? Você tem blog? Ninguém tem blog aqui. Verônica, as viajantes não querem mostrar pra gente. Mas é porque tem bastante material. Exatamente, porque tem bastante blog sobre o assunto, né? Não, agora eu já estou me preparando para uma próxima que eu vou documentar. Muitas pessoas hoje me procuram através do meu Facebook, amigos de amigos. Poxa, minha amiga quer viajar, está sem dinheiro, ajuda ela aí. Isso, ajuda ela. E aí a gente fica tipo... Né? Personal traveler. Fala, Tânia. É interessante com a questão da tecnologia, né? Isso. Que estamos falando aqui, né, Verônica? E eu sempre digo o seguinte, o cliente me faz. Isso é uma história bem interessante. Porque quando ele perguntou, você tem um blog? Você tem um blog? Os clientes sempre me perguntavam assim, você tem um Facebook? Você tem isso? Você tem uma página? Você tem isso? E eu sempre dizia assim, eu não quero saber disso, eu não tenho saco e não tenho tempo de ficar... Você é aquela velha desculpa da pessoa com mais idade que não quer se meter com a tecnologia porque tem medo da tecnologia. Não, Vera, mas sabe que eu vou bem te dizer não, me identifico total com esse personagem. Eu não quero Facebook, não quero nada. A questão é o seguinte, parece assim, o que eu vou falar é demagogo, mas não é. Eu, quando saio para trabalhar, eu quero ter o tempo inteiro para o meu trabalho. Então, eu não tenho tempo de ficar... Ou vai no WhatsApp e passa isso, passa isso. Às vezes, muitas empresas que eu trabalho, você não está vendo lá? Eu falei, não estou vendo porque eu estou lá falando com o cliente, eu estou, né, trabalhando e eu não tenho tempo. Então, eu fui obrigada. Aí, olha que divino, um cliente abriu um Face para mim, mandou de presente. O outro mandou uma página para mim, mandou de presente. O outro registrou a minha logomarca e me deu de presente. Então, hoje, eu sou o cliente por essa questão. E aí que eu fui aprender. A tecnologia hoje ainda não sei muito, né? Mas eu estou aprendendo e desenvolvendo. E como isso realmente ajuda. Hoje eu posso ver, né, por exemplo, clientes meus do mundo inteiro que passaram, né, aqui pelos meus tours, né, e falando coisa você não tinha, agora você tem esse desenvolvimento da tecnologia que difícil aprender, mas necessário, né? Totalmente. Agora, o Marco foi a única pessoa que não falou da sua própria viagem. Nós todas contamos aqui viagens. As viagens são várias. Você viaja muito? Eu sou natural de Niterói, já morei em Brasília, já morei em Goiás, moro atualmente em Macaé. Não, estou falando de viagem, gente. Estou falando de viagem. viagem. Exterior, viagem Brasil. Viagem a passeio de férias. Pois é, mas a minha... Tipo turista. Eu sou meio camaleão, né? Então eu viajo Brasil, eu gosto de conhecer coisas novas. Acho que todo mundo gosta, né? Uma nova vista, né? Uma nova fotografia, um novo destino. Isso aí, para mim, me movimenta, né? Eu estou aqui ligada ao turismo tradicional, vamos dizer assim, né? Mas nós somos completamente interagindo o tempo todo com a tecnologia. Quer dizer, você é tradicional... Mais ou menos, mais né, ou menos, porque não tem mais lugar essa coisa. Você não tem lugar físico, inclusive, tipo... Não, imagina, eu acho maravilhoso isso, porque eu penso, se eu vou para Paris, muitas vezes eu vou a trabalho e resolvo estender, e de lá eu trabalho. Eu sento onde eu tiver um laptop, eu atendo os meus passageiros. É por WhatsApp, é pelo Facebook, é pelo próprio sistema, por e-mail. Eu tenho o meu sistema de reservas de passagem aérea que eu levo para qualquer lugar do mundo, está no meu laptop. Claro, claro. Então, isso me traz muita liberdade e para o cliente muita segurança. Em qualquer lugar que ele esteja, ele consegue falar comigo. Bem, na verdade, quando a gente diz o impacto das novas tecnologias, o que a gente está dizendo é o seguinte: daqui a alguns anos, ninguém que está nascendo vai entender do que a gente está falando. Vamos dizer, como é que é, entendeu? Como meu filho me diz, parece que tem uma máquina de escrever que você bate assim e escreve, e imprime, entendeu? Imprime no papel. Vera, você sai desse universo. Isso que você está falando
se a gente for falar em tecnologia, toda essa revolução que a gente está vivendo, ela só tem 20 anos. O Marco falou que nos últimos 10... Intensificou muito mais. A partir do momento que teve internet no celular, o negócio foi exponencial. Agora, o turismo, ele é a área da economia que recebeu o maior impacto da tecnologia. E por isso pulverizou. Onde ela pulverizou, onde ela alcançou de maneira mais rápida pessoas de todos os tipos. Por que você acha que foi isso, Verônica? Bom, isso é a própria característica do turismo, né? O turismo não vive sem informação. Pensa bem, Vera, não existe turismo sem informação. E a tecnologia é tecnologia de quê? Tecnologia da informação. É TI, né? Então, no momento em que tudo que você pode imaginar em termos de comunicação, né, começou a ser impactado, né, por digitalização, por exemplo, né, tudo que é imagem é digitalizado, som digitalizado, a gente tem tráfego de informações em tudo quanto é lugar. Quem é que podia imaginar que a gente ia poder viajar e trabalhar em qualquer lugar do mundo? Eu sonhava com isso quando era nova, porque eu achava uma chatice essa coisa de ter que me deslocar. Né? O telefone era uma coisa moderna hoje em dia. Telefone fax era um troço legal, imagina, a gente nem usa mais isso. Não sabe, ninguém sabe. Porque o que mudou foi a mediação, Verônica. A gente, o hotel físico, né, o prédio é importante, a agência de turismo com seu espaço físico, ou como disse a Deise, não precisa nem de espaço físico, também para o negócio. Só que as novas tecnologias, elas tiraram do centro, ou pelo menos diminuíram o centro do poder sobre a mediação. Porque o que um hotel vende, o que o hotel vende e o que a agência de turismo vende é o poder de mediar a relação entre o turista e o lugar onde ele vai. Esse poder pulverizou. É aí que vem a pulverização. Realmente. Ou seja, hoje a família de uma pessoa na Inglaterra já negocia direto com a Danusa, ou com a Cris, ou com a Verônica. Então, o que se perdeu de monopólio, de controle ou de oligopólio foi o poder de mediar a relação, de negociar a relação. Então, não é o que eu falei desde o início do programa, não vai acabar essa relação com a agência de turismo e com o hotel, não acaba. Mas ela agora é dividida entre vários segmentos, e segmentos que vão da pequena família ali que recebe seu visitante, ao médio, fazendo suas articulações com hospedagem em casas de família em rede, articuladas em rede, há um que já podemos chamar de grande, como essas grandes redes que fazem a temporada. Agora, mas eu queria lembrar o seguinte, realmente, pulverizou. Eu sou pesquisadora da área de comportamento do consumidor há muito tempo. E realmente existe um deslocamento do poder, né, muito maior para aquele que escolhe, para aquele que decide. Porque antigamente paga, né, eu ia ter que contratar a Deise, né? Isso, eu só ia conseguir viajar. A Deise anos e anos. Contrataria a Deise numa ótima, né, Deise? Mas assim, eu só poderia viajar se eu pudesse contratar a Deise. Hoje em dia não. Hoje em dia, se eu tiver uma filha, pelo menos, que entende bastante de tecnologia, ou se eu quiser aprender bastante de tecnologia, eu consigo programar uma viagem maravilhosa. Né? Não é difícil. Cada vez elas ficam mais fáceis, né? Sim, mas eu também acho que a gente não pode ser totalmente ingênuo, né? Claro. No sentido de achar que não existem também outras redes de poder se formando, porque elas existem. Sim, hoje em dia, eu estou falando das OTAs, né? Das Online Travel Agencies, que são, hoje em dia, são os mega varejistas, né? As mega operadoras, que tem concentrado, existe uma tendência de concentração de negócios nessas empresas. E aí são essas empresas que distribuem, na verdade, Booking.com é um bom exemplo disso, né? A TripAdvisor está se tornando isso. O Airbnb está virando um grande operador de viagem. Então, eu acho que existe uma negociação desse poder, né? As coisas estão mudando próprio. E a gente, na universidade, né? Agora trazendo aqui, porque eu estou lá na universidade, eu sou coordenadora do curso de turismo e a gente faz pesquisa o tempo inteiro sobre turismo, né? Preparando alunos, enfim, pessoas de pós-graduação, de mestrado e tal. A gente também observa esse jogo de poder, né? Como é que ele se movimenta e, é claro, ele pulveriza por um lado, mas né? depois ele subconcentra em outro. Verônica, será que ele pulveriza no primeiro momento? Foi o que aconteceu. E no segundo momento ele segura. Todo mundo falava de desintermediação, não falava? Todo mundo falava de que iam acabar os intermediários. E é mentira, né? Mentira, eles não acabaram. Eles se modificaram, se reposicionaram, né? E são um pouco diferentes nesse momento. Estão ficando até
bastante poderosos de novo. Eu não sei o que pode acontecer um pouco mais na frente. Porque esse mundo selvagem agora, da internet... sem a menor dúvida que o meu cunhado, por exemplo, que tem uma pousada em Búzios, entendeu? Ele, hoje em dia, consegue captar turistas do mundo inteiro para a pousadinha dele, que tem, sei lá, acho que tem 8 quartos a pousada dele. Né? Mas e vem gente do mundo inteiro. Sim, mas ele consegue captar isso. Né? Agora, ele capta ele, por como onde? indivíduo na internet. Não, ele capta por onde? Ele tem que usar um canal eletrônico. Então, ele capta por meio dessas grandes agências eletrônicas e tudo mais. E ele vai pagar uma comissão para essas agências. Pelo menos o jogo é um pouco mais... digamos assim... Tem mais opções, talvez. Tem mais opções. Mas o jogo de Tem poder mais continua opções. ali, verdade. Posso pedir licença a você ir para o intervalo? Na volta a gente começa conversando com você? Vamos fazer assim? Não deixe de mandar a sua contribuição através das nossas redes sociais, usando a hashtag Sem Censura. A pergunta do dia, você sabe, como é que você utiliza a tecnologia para ajudar a planejar suas viagens, o que inclusive, a nossa professora aqui, a Verônica, está dizendo, que são nossos últimos momentos de liberdade tecnológica. Vamos fazer mais um intervalo. A gente volta já com mais um Sem Censura. Sem Censura, você sabe, é um programa da TV Brasil.